La carrera por la vacunación contra la COVID-19 está en plena marcha. O governo brasileiro não vai comprar lotes da vacina. Toda e qualquer vacina está descartada. On this Wednesday night, potential threats to Canada's vaccine supply. Y aunque la escasez de vacunas frustró los planes de todos. Idosos esperam mais de 15 horas para receber uma dose da vacina contra o coronavírus. Il y a d'abord eu l'annonce d'un vaccin allemand et américain. Israel já aplicou 1.700.000 doses. Nada será despendido agora para comprarmos uma vacina chinesa que eu desconheço, mas parece que nenhum país do mundo está interessado nela. Olá pessoal, eu sou o André Barbieri. E eu, a Simone Shibashi. E esse é o nosso novo programa do podcast internacional do Ideias de Esquerda. Hoje nós vamos falar sobre o problema da vacinação a nível mundial e quais as consequências que essa crise da pandemia podem trazer no fator luta de classes. Então vale a pena a gente fazer um panorama sobre como essa questão da campanha de vacinação, que já começou há alguns meses, vem sendo heterogeneamente levada adiante em vários países do mundo, né? Aqui no Brasil, nós estamos quase que acostumados com essa tragédia da pandemia, com 3 mil mortes diárias, uma catástrofe que começa a mudar o estado de ânimo de setores de massas, né, da classe trabalhadora, e que colocou o governo Bolsonaro numa crise bem importante. A entrega ao Centrão que ele fez com essa modificação nos ministérios, essa disputa, né, com dissidentes militares, que todos eles são parte dos golpistas, mas que por interesses pessoais e de corporação agora buscam se relocalizar dentro do regime. Toda uma relocalização que é fruto, né, dos problemas gerados pela pandemia. Agora, antes mesmo de chegar no Brasil, vale a pena lançar esse panorama pela guerra das vacinas, né? Olhando os estados imperialistas e essas multinacionais farmacêuticas que disputam entre si de maneira feroz os mercados mundiais. Olá, exatamente, André. A semana tumultuada essa nossa aí, né? Começou com a saída aí do Ernesto Araújo, ministro das Relações Exteriores, né? A gente ali não vai sentir saudade nenhuma das loucuras que ele escrevia, enfim, do terraplanismo, né? Do desenho inteligente, todas essas baboseiradas. E depois veio seguindo aí num cataclisma aí, principalmente entre os militares, o Ministério da Defesa e tal. Então, realmente isso pode parecer que não, mas está relacionado com o nosso tema aqui, né, que é a defensiva do governo, justamente por conta, entre outros fatores, do problema das vacinas. E realmente, agora chegando aqui no nosso terreno, que é o terreno internacional, como você já anunciou, a questão das vacinas ela tem reatualizado aí, né, a relação entre os imperialismos e os países semicoloniais, né? Um exemplo claro disso é o que a gente pôde ver aí com a União Europeia, né? Porque lá eles estão implementando medidas extraordinárias para bloquear a saída de vacinas do seu território para os outros países, né? O protecionismo das vacinas que a gente já tinha indicado em outros momentos, e com isso eles querem evitar que as empresas que produzem na União Europeia possam vender em outras partes do mundo, né, antes de completarem aí a quantidade de doses já atribuídas aos seus principais estados, né, uma nova demonstração justamente do caráter reacionário imperialista da União Europeia, até porque alguns países da União Europeia compraram de 6 a 7 vezes mais de quantidade de vacina do que precisava para imunizar sua população, né? Isso é uma demonstração, enfim, de que vai prevalecer os interesses nacionais, enquanto os países da África, da América Latina, atingem aí apenas alguns milhares ou um montante muito menor de doses, né? Certamente muito menor do que o necessário para fazer efeito. E a gente já tinha visto esse tipo de medida nacionalista, regressiva, já desde o início da pandemia, quando a Alemanha e a França proibiram a exportação de respiradores, né, para outros países que estavam precisando desses equipamentos com muita urgência, como era o caso da própria Itália, que também é um país europeu no auge da pandemia, ou ainda mais, né, tão absurdo quanto para vários países africanos que quase não tinham nenhum respirador, né? Exatamente, e essa desigualdade na distribuição da vacina que você mencionou, né, que está bem desenhada nessa ideia de como os principais países imperialistas concentram dentro dos seus territórios a esmagadora maioria das vacinas já produzidas e os países da chamada periferia do capitalismo, nos continentes asiático, africano, aqui mesmo na América Latina, vivem uma situação desesperadora, né, de praticamente
muito menos do que 10% da população dessas regiões foram vacinadas. Isso é um enorme problema porque gera desgastes, frutos desse drama, né, vivido pela população. E aqui a gente, discutindo o caso da Europa, houve uma tensão bastante grande com o Reino Unido, com a empresa AstraZeneca, né, que é britânica, que possui unidades de produção de vacinas em todo o mundo, mas que vem também protegendo a sua disponibilidade de imunizantes somente para aqueles países que podem pagar mais, né? A União Europeia, inclusive, acusou o Reino Unido de reter o produto que já tinha sido prometido para o continente europeu, e as autoridades britânicas responderam acusando a União Europeia de aplicar uma espécie de nacionalismo da vacina, né? Aqui o sujo falando do mal lavado. Essa foi a primeira grande crise, né, do Reino Unido, depois do Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia, e já por parte do governo dos Estados Unidos, né, o Joe Biden, do Partido Democrata, em conversa recente com o presidente do México, ali na fronteira, a Casa Branca anunciou recentemente esse empréstimo de 2,5 milhões de vacinas da AstraZeneca, mais de 1,5 milhão, né, para o Canadá. Isso é como uma forma também de iludir, né, a população mundial, como se os Estados Unidos estivessem fazendo qualquer tipo de esforço para distribuir de fato essa vacina para todos os países que precisam. Então essa guerra da vacina, de fato, é uma expressão cada vez mais exacerbada dessas disputas geopolíticas internacionais que a gente vinha discutindo nos últimos programas. O nacionalismo da vacina é fruto dessas tendências nacionalistas que se desenvolveram no pós-crise e agora está custando vidas, né, concretamente. Realmente, André, como você mesmo está colocando aí para a gente, as contradições entre as nações têm se aprofundado bastante também à luz, né, desse tema das vacinas. E quando a gente fala dos Estados Unidos, a gente tem aí um panorama que é realmente revoltante, que, enfim, mostra o que a gente já vem dizendo há algum tempo, de que o Biden não é qualitativamente diferente do Trump. Aliás, André, eu vou falar aqui alguns dados importantes para a gente ilustrar melhor essa questão, né? De como anda aí esse tema nos países imperialistas. A União Europeia, por exemplo, investiu 2,7 bilhões de euros no desenvolvimento de vacinas e tinha concordado em comprar um total de 2,2 bilhões de doses, né? Tendo em conta aí que são necessárias 2 doses por pessoa, porque a maioria das vacinas precisa ser executada em 2 doses. Então isso resulta num total de 1,13 bilhões de aplicações completas, o que é quase 3 vezes a população total dos 27 países da União Europeia, que era aquilo que eu tinha falado no começo, né? Eles estão estocando vacina. Então fica claro que se trata aí de uma espécie de estocagem mesmo, né? De especulação sobre a vacina, antecipando o fato de que algumas dessas vacinas não vão ser suficientemente eficientes. E mais escandaloso ainda é um fato que acontece nos Estados Unidos. No mesmo dia que o Biden anunciou que pretende abrir mão, né, da vacinação para todos os adultos a partir do 1º de maio, o New York Times mostrou que os Estados Unidos também estão estocando 30 milhões de doses de vacina AstraZeneca, né? A vacina ela ainda não foi aprovada nos Estados Unidos e, portanto, essas doses poderiam estar salvando vidas, né, nos países semicoloniais que enfrentam aí a escassez, como os países do continente africano ou da América Latina, e mesmo o Brasil, né, que estão completamente atrasados nos planos de vacinação. E isso tudo para não falar do caso do Estado de Israel, que cruelmente impõe um apartheid à população palestina e a quem eles têm negado o acesso às vacinas. Então todo mundo está reivindicando, elogiando o plano de vacinação de Israel, né? Ali o Benjamin Netanyahu, desculpa, Ariel Sharon, lá com o Zé Gotinha de Israel, né? E, na verdade, o que eles estão esquecendo de dizer é que toda a população palestina, que é a população originária, está morrendo de Covid como nunca. Sim, e é extremamente cruel e hipócrita, no caso de Israel em especial, de manter esse apartheid, que é um verdadeiro bloqueio contra o acesso da população palestina na faixa de Gaza, na Cisjordânia, a esses imunizantes. E esses dados que você deu são muito reveladores, Cipo, porque olhando até uma tabela recente de atualização de porcentagens populacionais que já receberam a vacina, por exemplo, a gente tem uma situação que no Reino Unido, 34% da população já recebeu a primeira dose. No Chile, aqui do lado, 23,6% receberam a primeira dose.
No Bahrein, para pegar uma petromonarquia no Oriente Médio, 21% da população recebeu a primeira dose, e nos Estados Unidos quase 20% da população recebeu essa vacinação. Você vê que os países são muito diferentes entre si, mas essa própria política da estocagem, da especulação da vacina, leva a que a população mundial como um todo, inclusive nesses países centrais, esteja sendo afetada, especialmente a população mais pobre, trabalhadora. Para pensar em países imperialistas como a França, que tem uma população trabalhadora majoritariamente muçulmana, imigrante, que tem origem asiática e africana, essa população não recebe a vacina. São especialmente aqueles setores mais abastados, que têm, claro, a relação com... especialmente uma relação direta com a burguesia francesa, que já receberam esses primeiros imunizantes. Então isso é muito importante para a gente ver os problemas mundiais que gera essa política do nacionalismo das vacinas. Exatamente, André, é justamente essa situação que a gente tem hoje, né? Porque a questão sanitária, a crise toda do coronavírus só tem aprofundado e escancarado, né, para todo mundo que quer ver a irracionalidade do capitalismo, né? E justamente o fato de terem descoberto imunizantes não significa que as populações sejam efetivamente imunizadas, porque na verdade a escassez das vacinas é o que é a regra mundial, né? Nem mesmo a União Europeia, inclusive, que tem aí um estoque, consegue ser uma contratendência absoluta a isso, porque o interesse capitalista faz justamente com que haja especulação, estoque, enfim, que as vacinas não cumpram aí o seu papel, que deveria ser imunizar as pessoas, né? Então, nos países do bloco onde a vacinação está mais avançada, no caso da Europa, essa cifra não ultrapassa ainda os 10%. E é um subproduto justamente dessa situação, né? Para tentar escapar do problema, o Reino Unido, que você estava colocando aqui, tem priorizado, por exemplo, dar a primeira dose para todo mundo, né? Sem reservar a segunda. De forma que, apesar de terem 34,5% da população vacinada com a primeira dose, apenas 2% da população estão vacinadas com a segunda, né? Indo contra a indicação dos próprios especialistas, que é uma coisa que efetivamente vai acontecer aqui no Brasil. A gente não tem a menor dúvida disso, né? Aqui claro. Não precisamos nem cogitar, nem pensar muito. Assim, a gente já sabe, né? Que o pessoal vai querer colocar aquele número na primeira dose, a segunda, que é o que pode garantir mesmo, sabe-se lá, né? É assim nos principais centros do mundo. Imagina em países atrasados e com traços semicoloniais, como é o caso do Brasil, que é dirigido por uma besta como o Bolsonaro. Agora, justamente, essa irracionalidade capitalista. Por isso que a gente sempre bate na tecla da importância que tem o controle operário sobre a produção, a distribuição e a imunização das pessoas, porque os trabalhadores da saúde realmente sabem as necessidades da população, sabem como organizar isso. Pega esse nível de conhecimento e compara com o que essas grandes empresas farmacêuticas no mundo, que estão disputando entre si essa corrida da vacina, estão organizando, né? Uma verdadeira catástrofe. Para pensar, a AstraZeneca, por exemplo, anunciou a redução da entrega de doses para a União Europeia durante o primeiro trimestre em 60%, dizendo que tem problemas em algumas fábricas. Aí, a Pfizer, que tem atrasado sistematicamente a entrega de vacinas ao bloco europeu, né? Alegando que estariam fazendo mudanças no processo de produção, não se sabe quais. A Johnson & Johnson, outra grande monopólio internacional do mundo farmacêutico, cuja vacina foi recentemente aprovada na União Europeia também, agora alega que a falta de insumos vai dificultar a entrega no prazo. E é também escandaloso um vazamento que foi revelado pelo jornal francês, o Le Monde, de que estaria havendo uma pressão sobre as agências reguladoras para liberar a distribuição de vacinas da Pfizer com uma qualidade inferior àquelas que foram utilizadas nos testes. Então vê a catástrofe que essas empresas vêm organizando no mundo inteiro. Exatamente, André. Essa situação de uma irracionalidade absoluta do capitalismo que se agrava ainda se a gente considera que tem essa questão das novas cepas, né, que aqui no Brasil é bastante importante. A gente está sentindo os efeitos dessas mutações que vem acontecendo, né, e isso se soma aí ao fato de a gente estar inserido, como você mesmo colocou, um país em que o negacionismo e a irracionalidade, né, desse verdadeiro assassino que é o Bolsonaro, dos governadores, de todos os golpistas e agora dos militares, né,
faz com que a gente chegue aí a um índice absurdo de 3 mil mortes diárias, né? Então, isso não é produto só do negacionismo e da irracionalidade dessa turba aí que se apoderou do poder no Brasil, né? Contando aí com todos. Porque você viu que o governador Cláudio Castro, aqui do Rio de Janeiro, saiu decretando feriado, fazendo um apelo para a população de que não tinha que ter festa, e no final de semana, não só, ele fez festa do aniversário dele, como ainda mandou o caveirão contra os negros, né, e os pobres da favela, ou seja, a barbárie comendo solta, né, essa que é a realidade que a gente tem aqui no Brasil. E não só essa situação é um subproduto dessa irracionalidade, desse negacionismo, desses atores políticos, como também dos próprios capitalistas, né, as patentes estão aí firmes e fortes, os capitalistas estão aí lucrando horrores, então assim, é um conjunto realmente de fatores que tira a vida das pessoas, né? Fora que agora o Bolsonaro quer prender todo mundo que fala o óbvio, né? Com a Lei de Segurança Nacional, dizendo que ele está sendo um assassino nas redes sociais, enfim. Está aí muito convencido a tentar calar quem é dissidente, quem tem uma voz contrária e quem fala a coisa mais óbvia, né? Que ele é responsável por essas mortes. É um resquício, então, nojento da ditadura militar, essa revigoração da Lei de Segurança Nacional para tentar calar aí as pessoas, mas isso não vai funcionar, né, André? Sim, e aí a gente pode ver essa divisão, né, das duas alas principais da burguesia internacional, uma delas que está apoiada no Partido Democrata, especialmente na OMS, e que aqui no Brasil se reverbera, né, na política dos governadores, do STF, de tudo que a gente conhece como o regime do golpismo institucional. Esse setor não é mais benéfico à população mundial do que a linha trumpista, que seria a outra fração do imperialismo internacional, da extrema-direita, na qual se apoia, por exemplo, o Bolsonaro aqui. Essas duas alas do capitalismo internacional são responsáveis por organizar essa catástrofe. Ambas já mostraram ser concretamente incompetentes para poder garantir o básico, que seria o imunizante para a população, que seria a reconversão da indústria para produzir todo o equipamento e medicamento necessário para combater a pandemia, que esses estados deveriam intervir nessas empresas privadas, nos laboratórios, para colocar tudo isso sob controle dos trabalhadores da saúde, para que eles produzam o que seja necessário para frear os problemas da pandemia. Nenhuma dessas duas alas do imperialismo internacional defende isso, e não à toa, todas elas estão concentradas em preservar os lucros dos capitalistas. Então é impossível pensar uma saída da pandemia, dos problemas mais drásticos dessa crise sanitária, sem debater política revolucionária nesse caso, né, Si? Exatamente, né? Porque é a irracionalidade mesquinha dessa burguesia cada vez mais decadente que torna essa situação ainda pior, quando a gente pensa justamente na questão das patentes das vacinas, por exemplo, né? Cada multinacional que tem aí o apoio dos respectivos estados, né, vem pesquisando aí por conta própria, no mais absoluto sigilo para garantir a sua patente, impedindo justamente o intercâmbio científico entre os diferentes testes e ensaios que deveriam ser, né, de conhecimento público, fechando aí contratos futuros sem nem ter as vacinas testadas, né, já capitalizando desde antes, né, e onde cada empresa concorre umas com as outras para monopolizar esses mercados sem se preocupar minimamente com as necessidades da população mais pobre do planeta, que não tem acesso às vacinas concretamente, né? Então, as empresas farmacêuticas, elas vêm obtendo lucros enormes e cláusulas extraordinárias nos contratos, que é uma questão, André, que eu me lembro bem, que a gente gravou no ano passado, em 20 de março, um programa aqui do nosso podcast internacional, Ideias de Esquerda, falando justamente isso, que as grandes empresas farmacêuticas iam sair numa corrida de morte umas contra as outras, para tentar achar esse ativo lucrativo que é a vacina do Covid. Olha só, né? Excelente memória da Si e excelente forma de colocar esse problema, porque os países, inclusive, estão proibidos de doar e vender as doses a terceiros por ordenação desses grandes monopólios industriais farmacêuticos, o que torna mais um bloqueio para que essas vacinas cheguem aos países mais pobres. Alguns contratos que a Si mencionou incluem essas cláusulas, inclusive de suspensão do fornecimento de vacinas, caso esses estados tornem públicos os preços que foram negociados e caso eles rompam o contrato e doem essas vacinas para os países mais pobres. É uma situação totalmente absurda. Não, é muito revoltante, né? E tem também o caso da reunião da Organização Mundial da Saúde, OMS,
que aconteceu aí, né, o ano passado, nos dias 15 e 16 de outubro de 2020, no qual a Índia e a África do Sul tinham proposto a suspensão de alguns artigos do acordo sobre aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio, né, que visava justamente aí essa questão da vacina, enfim, porque com essa liberação se permitiria que as patentes para as vacinas e outras tecnologias relacionadas ao Covid fossem, né, flexibilizadas. Então essa proposta ela teve o apoio de alguns países da América Latina e da África, mas evidentemente foi aí rejeitada de forma unânime pelos Estados Unidos, né, pelos principais estados da União Europeia, incluindo aí o governo progressista, entre muitas aspas, né, do PSOL e do Podemos no estado espanhol, e também da Austrália e do Japão, né? Então, assim, você vê que é muita demagogia, inclusive no interior da OMS, e pouquíssima preocupação com as populações mais pobres do mundo, né, que estão morrendo aí a rodo. Para aqueles da esquerda brasileira que esperavam um governo mais progressista do que o Trump nos Estados Unidos, estão vendo que o Joe Biden faz parte da mesma laia imperialista que não se importa com as vidas de ninguém no restante do mundo. A lei nos Estados Unidos é a mesma de que nos restantes dos países capitalistas. Quem paga mais, recebe mais. Esse é o lema. Isso implica que não apenas vai haver mais mortes nesses países mais pobres, especialmente da população negra, população trabalhadora precária, vai haver mais crises nessas economias, maior migração também para escapar da fome e do desemprego, mas também que se grande parte do mundo não receber essas vacinas, a pandemia se torna mais difícil de erradicar. Esses países, por exemplo, o Brasil hoje é um grande celeiro de novas cepas da pandemia, com todas as possibilidades de transmitir isso para outras regiões do mundo. E a lógica do lucro capitalista é o oposto da racionalidade mínima no planejamento dessas necessidades básicas de combate à crise sanitária. Exatamente, André. A verdade é que, enfim, né, essa preocupação passa longe e que a gente tem aí muitos fatores, né, que confirmam a ambição capitalista de lucro nesse momento tão dramático que a gente está passando, e entre eles a gente pode citar também a propriedade intelectual, né, que nada mais é justamente aí do que a apropriação privada de um bem que tinha que ser comum, que é o conhecimento científico e técnico que vem se acumulando ao longo dos anos e das décadas, né, que é o produto de múltiplas pesquisas em diferentes países, em grande parte financiadas inclusive com dinheiro público em universidades, hospitais, centros de pesquisa em todo o planeta que deveriam beneficiar a população. Mas não, no caso de algumas vacinas como a da Moderna, o financiamento público ele é quase que total, e o lucro, não, né? O lucro é da Moderna. Então, assim, é uma contradição brutal, né? Essa empresa, por exemplo, que a gente está falando, a Moderna, usou a tecnologia que foi desenvolvida pelo governo como base para a sua vacina, mas também recebeu cerca de $1 bilhão de dinheiro público para desenvolver o seu medicamento. Então, assim, não, os donos das grandes farmacêuticas não são filantropos. Até me lembro do Zizek falando que um exemplo de solidariedade no meio do Covid eram os donos das farmacêuticas colaborando uns com os outros para criar novas vacinas. Gente, né? Não, né? O Zé que tá pirando, né? Acho que ele não entendeu ainda que nós vivemos na época imperialista. Disputas entre monopólios internacionais. Não tem o ultra-imperialismo kautskista de que todo mundo agora vai trabalhar em comum no capitalismo mundial para que as pessoas sobrevivam. Não faz nenhum. E o David Harvey ele usa esse conceito, né? Tanto a arte, a cultura, a terra, para dizer também de alguma maneira, o conhecimento científico faz parte dos bens comuns da humanidade, que é também um conceito que o Marx resgata nas obras teóricas dele. Mas, sobre o capitalismo, esse conhecimento científico é apropriado de maneira privada também com fins lucrativos para um punhado de empresas por meio dessas patentes. Esses direitos de propriedade intelectual, marcas registradas e o que seja, que impede que bilhões de seres humanos tenham acesso ao que há de mais avançado, né, no desenvolvimento técnico da humanidade. Pois é, né? Uma situação aí que realmente obriga que a gente tenha que pensar uma sociedade que, enfim, destrua o capitalismo e reconstrua, né, as bases sociais aí sobre uma nova classe, né, sobre os trabalhadores, porque isso não tem nada de racional. E no caso das vacinas e dos medicamentos é ainda mais grave, porque essa questão que você estava colocando, André, da propriedade intelectual, envolve diretamente a vida ou a morte de milhões de pessoas, né? E isso não acontece só com a Covid,
Por exemplo, a cada ano na Índia, a gente tem mais de 100 mil crianças que morrem de pneumonia, que é uma doença que seria evitável com uma vacina, que é a PCV13, que todo mundo já conhece há muito tempo, cuja patente é propriedade da Pfizer e que não é acessível naquele país devido aos custos, né? Então, a distribuição desigual do registro de patentes em todo o mundo é um retrato também da estrutura imperialista nesse terreno, né? E, por exemplo, para citar um outro fato aqui, em 2019 foram registrados 3.224.200 pedidos de patentes em todo o mundo. Olha como se produz essa indústria, né? Entre esses pedidos, a gente tem China, Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul, Instituto Europeu de Patentes, né? Enfim, uma profusão aí de monopólios, né? Com 84,7% do total mundial sendo registrados, tendo como origem esses países, né? Enquanto isso, a soma combinada dos registros que foram feitos na África, América Latina e Caribe, e também a Oceania, foi de 3,3% em 2019. Então, assim, já aí a gente percebe uma desigualdade brutal entre aqueles países que têm condições de fazer pesquisas, porque essas pesquisas estão relacionadas hoje aos monopólios. Não está relacionada necessariamente à qualidade, né, dos cientistas, à dedicação, né, e nada disso, é aos monopólios. Então, os países têm mais monopólios, vão ter mais patentes, vão ter mais acúmulo de capital e vão poder dominar aí também, né, através dos lucros, o acesso de toda a população mundial a esse tipo de insumo que é tão importante hoje. Sem dúvida, se esse quadro ele impacta diretamente na terceira onda da pandemia, que já está em andamento em distintos lugares do mundo e agora vai começar com tudo na América Latina. A Europa já vive uma terceira onda gravíssima, enquanto persiste o declínio do emprego, uma crise econômica e social muito forte, e aquilo que a gente discutiu, né, em programas anteriores sobre a crise orgânica, as crises de autoridade estatal que se exacerbam nesse momento de crise pandêmica. Mas a gente sabe que a crise não é igual para todo mundo. No ano passado, por exemplo, 100 milhões de pessoas caíram na pobreza, enquanto as 500 pessoas mais ricas do planeta, que representam, prestem atenção, 0,001% da população mundial, tiveram o maior crescimento de sua riqueza em 10 anos. Essas desigualdades abissais estão no DNA desse vírus mortal que nós estamos discutindo aqui do capitalismo. Porque a gente tem o Covid, mas o vírus que mais mata mesmo é o capitalismo, né? O capitalismo mata a gente antes do coronavírus, durante o coronavírus, depois do coronavírus, né? E é justamente por isso que, diante desses dados absurdos que a gente está trazendo aqui, todos os governos capitalistas, né, eles podem ser conservadores, podem querer ter uma tintura progressista, mas todos eles vêm administrando a crise por meio de medidas, né, que restringem aí a mobilidade, com toques de recolher, maior presença policial nas ruas. Agora, as medidas que poderiam ser efetivas mesmo não são feitas, né? Enquanto eles afirmam que não têm recursos para fazer outra coisa, eles se recusam, por exemplo, a tocar nos lucros dos capitalistas e, por essa via, descarregam mais uma vez a crise sobre os trabalhadores e os povos pobres do mundo, que vem aumentando aí o seu endividamento, né, o que vai implicar mais pressões de organismos internacionais, como a FMI e outras instituições financeiras, que, tal como esse 0,001% da população mundial mais rica, também são instituições que vêm para cima dos países pobres aí para acumular juros e para, enfim, extrair tudo que pode das nossas riquezas, né, justamente com ajustes, impondo aí reformas e retiradas de direito. Então, tudo isso se liga a uma situação em que a luta pelas vacinas, para que todos possam ter acesso a elas, né, pela quebra das patentes, é uma necessidade urgente diante da catástrofe da pandemia, né? Da mesma maneira, também é necessária a imediata estatização de todas as empresas farmacêuticas e dos laboratórios que devem passar a atuar sob controle dos trabalhadores, para que eles estejam na mão dos trabalhadores da saúde e para servir a planos racionais de produção e distribuição de vacinas e testes, né? Esse aumento emergencial dos orçamentos de saúde e educação, bem como a contratação imediata dos profissionais de saúde para garantir a vacinação e evitar o colapso que a gente já vê dos hospitais em diversos locais, né, do país, com base justamente em impostos progressivos sobre as grandes fortunas, né,
são outras medidas urgentes, que são medidas que visam acabar com a irracionalidade que a gente está inserido hoje e, de fato, colocar as riquezas a serviço de manter a vida da população e dos trabalhadores, né? E justamente, em vez de continuar pagando a dívida externa, né, ou a dívida pública, é necessário impor o cancelamento da dívida dos países semicoloniais para evitar que os custos da crise sejam descarregados sobre as grandes maiorias, né, sobre as populações aí do mundo. Exatamente, isso tem impacto aqui no Brasil também, como a Cí veio lembrando. Aqui é essencial a gente defender a quebra de patentes para a vacinação de toda a população. Coisa que, mais uma vez, nenhuma das frações dos capitalistas pode garantir. Nem a extrema-direita, na linha bolsonarista, negacionista, que foi responsável primordial através do executivo por essa catástrofe que nós vivemos, mas nem do outro lado, todo o regime do golpe institucional que se arvora, né, essa relação com a ciência, mas que não tem relação com a ciência coisa nenhuma, né, junto com a OMS, são os responsáveis por também, em cada um dos seus estados, os governadores, os ministros do STF, os parlamentares também impedirem que a população se vacine. Então a questão do ataque a esses direitos capitalistas e a quebra das patentes é fundamental para que haja vacina para todos. A intervenção estatal e a centralização de todos os aparelhos da saúde privada com fila única de leitos também é muito importante. A paralisação de todos os setores e atividades não essenciais, inclusive escolas, com a liberação remunerada dos trabalhadores paga pelos capitalistas, a reconversão da produção de todas as indústrias não essenciais para garantir a produção sob controle dos trabalhadores de equipamentos, insumos para leitos, testes, vacinas, a proibição das demissões, a abolição da reforma trabalhista e da Previdência. Esses é um conjunto programático que sem o qual é impossível combater o problema da pandemia, porque ele está vinculado a um combate ao capitalismo também e a essas tendências nacionalistas internacionais que a gente veio discutindo, que são reacionárias, que são parte das disputas entre os monopólios, entre os estados imperialistas, para ver quem lucra mais. Nós não estamos nesse jogo. Nosso jogo é acabar com os lucros dos capitalistas para facilitar ao máximo a população a resolver, a passar por cima desse grande problema da nossa época. E por isso nós reivindicamos uma grande batalha com todas as organizações internacionais que se reivindicam de esquerda, defensoras da classe trabalhadora, para impulsionar medidas urgentes, em comum, em especial para a quebra das patentes e para a construção de todos os recursos, né, necessários para o combate à pandemia. Bom, pessoal, a gente chegou aqui no final do nosso programa para dar esse panorama internacional sobre como se localiza hoje o estágio da campanha de vacinação e quais são os interesses, né, dos estados imperialistas que se chocam entre si para impedir, né, o acesso da população a esse bem elementar. E convidamos todo mundo a compartilhar, a dividir suas opiniões junto com a gente aqui no nosso podcast. E até o nosso próximo programa.